Hora da nossa coluna X Tudo Caboquinho com Orlando Câmara. Você já sabe, toda terça-feira tem aqui reflexão, comentário, análise sobre cidade, sobre comportamento, sobre sociedade. É o nosso amigo Orlando Câmara para quem eu faço essa pergunta todas as terças. E gosto muito, inclusive, de fazer esta pergunta, viu? Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo. Olá, Rafael. Sabor de hoje é o sabor de ser diferente dos demais, ter os mesmos deveres e direitos, mas por ser diferente, ter que ser tratada de maneira diferenciada. Na semana que passou, nós conversamos aqui sobre conflitos urbanos, sobre a expressão do empobrecimento de Manaus, sobre a explosão das pessoas em situação de rua e da venda ambulante, sobre alguns conflitos que isso gera com o tecido urbano. E eu falei um pouco mais do Largo São Sebastião, que eu conheço como morador da área e cidadão. E eu tive necessidade, depois de ouvir a coluna, de falar do Largo de maneira mais consistente. Porque, afinal, é um corredor de cultura, é um corredor de turismo. E eu pensei em falar de maneira mais adequada sobre a questão de geração de vagas de trabalho, sobre a economia, sobre os empreendimentos. E eu fui atrás de algum estudo científico feito pelas academias a respeito daquela área. E eu, infelizmente, não encontrei. Então, eu me pus a pesquisar um pouco para, pelo menos, calcular o tamanho do impacto que tem aquela área que se restringe a 8 ou 9 ruas, 3 quarteirões da cidade, do centro histórico de Manaus. E aí eu encontrei que são, pelo menos, nas minhas contas, que podem estar erradas para menos e não para mais, são pelo menos 47 operações de comércio e serviço. São 2 casas noturnas, são 5 lojas de artesanato, 4 cafés, 5 bares, 13 restaurantes, 8 hotéis, 4 pousadas ou albergues, 3 lanches, 1 centro cultural privado e uma casa de eventos particular. Isso sem mencionar toda a estrutura pública que envolve, por exemplo, Teatro Amazonas, Centro Cultural Palácio da Justiça e Museu Casa de Eduardo Ribeiro. É uma área única na cidade. É uma área única que agora, no próximo dia 26 de novembro, vai acender as luzes de Natal. E eu tenho a impressão que, a exemplo do que nós vimos ano passado, vai ter uma afluência enorme de pessoas diariamente. E, por consequência, vai aumentar em muito a demanda de pessoas querendo vender de forma ambulante naquela área e de pessoas de pedintes naquela área. O que fatalmente impacta a atividade turística é a atividade de entretenimento. Fiquei me perguntando se existem políticas públicas que cuidem do humano da forma correta e que preservem áreas da cidade com tanta afluência econômica e com benefício social do trabalho. Eu não consegui levantar, por exemplo, quantas vagas de trabalho esses 47 empreendimentos, essas operações geram. Mas eu estive lá conversando com uma pessoa que eu conheço um pouco mais de perto, que tem um pequeno bistrô, e ele, hoje, que abre para almoço e jantar, ele gera 20 vagas de trabalho. Isso com um andar funcionando, e ele está ampliando para um mezanino. Ele tem expectativa de gerar mais vagas de trabalho. Isso é apenas um empreendimento que não é o menor, nem está entre os maiores daquela área. Era necessário se calcular o tamanho do impacto de vagas de trabalho e econômico dessa área. Porque sim, ela merece tratamento especial. Nós não queremos empurrar para debaixo do tapete venda ambulante nem pessoas em situação de rua. Mas, por exemplo, a casa de eventos JG Araújo, que fica numa esquina. Como é que era uma casa de eventos para receber um casamento com 5 caixeiros de cerveja na porta? Não tem como, né? É complicado isso. Então, a gente quer saber como é que a cidade, como é que a prefeitura municipal, como é que os órgãos do município que têm o domínio do uso do solo urbano pensam essa política pública. Ela existe? Ela não existe? Há uma combinação com as operações do Largo? Porque ali cabe muita coisa. Por exemplo, o Largo tem segurança particular, assim como a Praça do Congresso tem segurança particular. Aí você vai à Saudade, a Praça da Saudade, que não tem segurança particular e que é um caos.
inclusive na questão da segurança pública. É a hora do município nos mostrar algumas respostas. Essa resposta sobre políticas públicas para o centro histórico, políticas públicas para tratar corretamente as pessoas em situação de rua, para albergues e abrigos, para disciplinar a venda ambulante, ela não pode ser minha, do colunista da Band News Difusora FM, nem do nosso ouvinte. Essa resposta tem que ser oficial do coletivo da Prefeitura Municipal de Manaus. Então, com a palavra, o poder público. #pensa. Uma cidade que quer ser uma cidade ecologicamente correta, uma cidade verde, uma cidade em sintonia com a cultura e turismo, precisa de políticas públicas diferenciadas para locais diferenciados. Vamos aguardar a resposta. E, Rafael, para a gente terminar essa coluna de hoje, eu quero que a gente ouça o maestro, compositor e pianista russo Sergei Rachmaninoff, o grande expoente romântico da música erudita moderna. Ele nasceu russo, mas ele morreu na Califórnia em 1943. E hoje se ouve aqui uma canção linda dele chamada Vocalize. Tenho a impressão que é a canção do Rachmaninoff mais conhecida. Vamos ouvir? É lindo, né? Que a semana nos traga boas respostas necessárias e que apontem para um futuro melhor.